o voto é importantíssimo para nós mulheres, né? Ele afirma basicamente o nosso direito à autodeterminação, à autodeterminação reprodutiva. Havia uma expectativa de vários movimentos de mulheres que ele viesse nessa direção, e eu diria que o prognóstico em relação ao Supremo, se ele for seguir a sua jurisprudência histórica, é no sentido de seguir o voto da ministra Rosa Weber. Todos os pressupostos, digamos assim, desse voto já tinham sido enunciados em alguma medida pelo Supremo quando julgou aquela DPF 54, que foi a hipótese de aborto em caso de anencefalia. Há outros precedentes que estão ali declinados no voto dela também, a respeito da necessidade de adoção de políticas em face de leis que geram a chamada indiscriminação indireta, ou seja, muito embora elas não tenham por objeto atingir diretamente as mulheres, elas causam um impacto desproporcional sobre elas. Então, o Supremo analisou, por exemplo, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Na época se dizia, ora, violência doméstica, a vítima pode ser tanto o homem quanto a mulher. E o Supremo falou, não, numa sociedade patriarcal, mulheres são usualmente as vítimas da violência doméstica. Enfim, há um conjunto de decisões do Supremo Tribunal Federal que levam a crer que haverá maioria para afirmar a constitucionalidade do aborto até a 12ª semana de gestação. Doutora Débora, tem uma pressão muito forte agora por parte dos parlamentares, principalmente essa ala, principalmente não, a ala conservadora, né, religiosa. O que eu queria entender é se existe algum mecanismo, até hoje mais cedo, o deputado Nicolas Ferreira até foi muito grosseiro com Rosa Weber, né, chamando ela de covarde, de criminosa, enfim, muito forte ali, um ataque à ministra Rosa Weber e falando, a gente vai reverter isso. Existe algum outro caminho, por exemplo, alguma atuação do Congresso que possa ficar acima da decisão do Supremo Tribunal Federal ou não? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal terá que ser respeitada e o Congresso não pode reverter isso. Pois é curioso porque houve uma reação muito parecida ontem com o julgamento do marco temporal sobre territórios indígenas no Congresso também, no sentido de que haveria alguma iniciativa legislativa tendente a alterar o resultado daquele julgamento. Na verdade, em termos constitucionais, o Congresso, sim, pode legislar mesmo contra uma decisão do Supremo. Né? A Constituição vincula determinadas decisões do Supremo à administração pública e ao restante do Poder Judiciário, mas não legislativo. Então, em tese, poderia sim. Mas há limites para isso. Por exemplo, se for uma proposta de emenda constitucional, alterando ali o texto da Constituição para falar da proteção desde a concepção, nós esbarraríamos numa proibição constitucional de emenda constitucional tendente a abolir direitos fundamentais. No caso, os direitos fundamentais das mulheres, tal como o Supremo vem reconhecendo historicamente. Em relação a um projeto de lei, esse projeto poderia ter uma tramitação, seguir até o final, a lei entrar em vigor, mas certamente seria proposta uma ação direta de inconstitucionalidade e, muito certamente, o Supremo Tribunal Federal concederia uma liminar para suspender a eficácia da lei. Então, em princípio, não há impedimento, mas certamente nós vamos continuar nessa disputa. Tá certo. Bom, só uma última questão à senhora. Muita gente tem falado do seu nome, né, para ocupar ali essa vaga de Rosa Weber ao Supremo Tribunal Federal. Aceitaria esse desafio? Pois é, né? Como se fala a respeito de vagas no Supremo, não é algo que se peça, mas não é algo tão pouco que se recusa. Então, é basicamente isso. O presidente Lula lhe chamou para conversar em algum momento? Não. Nunca, Nunca nunca, lhe chamou, não. nunca, Porque também nunca, há a não. possibilidade da PGR, né? Que ele falou que primeiro ele Não, a vai decidir PGR eu PGR. acredito. A PGR eu acredito que não, porque eu me aposentei do Ministério Público Federal em 2020. Então, eu acredito que pelo texto constitucional tenha que ser alguém que esteja em atividade.
Agora, esse movimento que existe, principalmente das juristas, né, de Lula realmente escolher uma mulher, a senhora faz coro a esse movimento ou Eu não? faço coro a esse movimento. Eu acho que, apesar da discricionariedade do presidente da República, nós temos a incorporação de alguns princípios, como em direitos humanos, em direitos fundamentais, que um deles, o mais importante, é da proibição de retrocesso. Então, a mim me parece bastante preocupante que nós tenhamos uma situação ainda muito pouco favorável às mulheres na Suprema Corte, temos apenas duas, e esse cenário seja revertido para apenas uma mulher. Então, eu sim endosso essas preocupações. Doutora Débora Duprá, muito obrigada por estar aqui no nosso All News. Boa Eu que tarde e até agradeço. a próxima. Uma boa tarde a vocês. Até a próxima.